Bill collectors gather round and rather haunt the cottage next door. Men the grocer and the butcher sent, men who call for the rent. But within a happy chappy and his bride of only a year. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Nós estamos agora com mais um vídeo do Virando as Páginas, mas antes de tudo eu queria pedir a você que você não apenas curtisse o vídeo, mas também se inscrevesse no canal e compartilhasse esse vídeo, caso isso tenha sido muito legal, essa relação tua com aquilo que a gente vai falar hoje. Isso é importante por quê? Porque o YouTube acaba entendendo por meio dos seus algoritmos que há uma certa necessidade, há uma certa importância nos vídeos que o canal do Virando as Páginas emite para você. Então esteja com a gente também apoiando nesse sentido, para que a gente possa crescer canal de literatura, ainda mais nos dias de hoje. É mais difícil, nós temos o canal aí um ano e pouco. Quero mandar um abração mais uma vez ao comandante Robson Farinácio do canal Arte da Guerra, mandar mesmo toda a minha força para um canal que vem crescendo, um cara que fala muito bem do Brasil, quem gosta de ouvir geopolítica de uma forma equilibrada, sem essa polarização que a gente percebe hoje em dia, vale a pena o canal Arte da Guerra. Vai lá ouvir o comandante Robson Farinácio e os convidados que por vezes ele tem lá nas suas lives, sempre gente de primeira monta, de primeira importância, tá certo? Uma outra coisa, queria mandar um abração para o meu amigo Charles. Você virou meu amigo, Charles. Charles é um motorista de aplicativo que gosta muito de ler e estava falando que tinha certas dificuldades de leitura por conta da atividade dele. A gente conversou um pouquinho de como ele pode estar lendo pelo menos 15 a 20 minutos por dia, e ele gostou muito, até porque ele já gostava de ler. Eu estou aqui agora para falar com vocês. Essa é a edição do Grande Gatsby da Leah Frances Scott Fitzgerald, é uma das obras mais icônicas do século XX, principalmente da primeira metade do século XX, na literatura norte-americana. Esse cara acertou em cheio com este texto, até porque ele viveu um processo interessante nesta obra, que sem que ele quisesse fazer qualquer profecia sobre o período da Grande Depressão, ele deixou aqui alguns sentidos importantes numa obra que está lá circundada na região de Nova York, no ano de 1922. Esse livro ele escreveu em 1925, às vezes eu fico meio confuso em administrá-lo como romance ou novela, mas sim, com certeza ele é um pequeno romance no tamanho, mas é um grande romance no contexto e nas informações que o nosso querido Fitzgerald tentou nos colocar acerca do mundo que ele vivia. Você tem então algumas obras que antecederam a esta. Em 1920, Este Lado do Paraíso, que fez um sucesso maravilhoso, e depois Belos Malditos em 22. No período do casamento do Este Lado do Paraíso, ele se casa com Zelda e tiveram uma vida muito legal durante 10 anos, viajaram por todos os Estados Unidos, para resorts na Europa, tiveram realmente como aproveitar da vida, só que em dado momento a Zelda começou a ficar senil e teve problemas sérios de doença mental. Ele tem aqui como esse livro como um dos seus críticos positivos, T.S. Eliot, que gostou muito da obra e fez severos elogios ao Fitzgerald, e principalmente pela perspicácia que ele encontrou. Eu posso até entender que o Scott Fitzgerald ele faz parte de uma representação do realismo norte-americano dessa primeira metade do século XX, segunda década do século XX, como ele vem escrevendo, como ele vai colocando, e ele vai usar o Grande Gatsby como uma espécie de experiência da própria vida dentro de um personagem que é o Nick Carey, que de uma certa forma tem muito a ver
com o Fitzgerald, que também viveu uma família com posses e que também perderam essas posses diante das alternâncias das questões voltadas às bolsas de valores, às finanças, que também viveu nos cenários de universidades como Oxford e Yale. O Nick Carman, ele tem um pouquinho do Fitzgerald e ele tem uma leitura muito aguçada. Eu diria até que, se você me perguntasse, Armando, qual é a raiz desse livro, ou seja, onde é que o tema propriamente dito começa a ser mais fortemente incompreensível, eu diria que tem uma semente, e a semente está logo na página 9, no capítulo 1. Esta obra aqui, ela foi traduzida pela Alice Klesk, ela da editora Leia. Eu também tenho da LPM, que foi traduzida pelo William Lagos. Gosto das duas traduções, me ambientei melhor com a do William Lagos, mas você pode tranquilamente ter na mão esta obra aqui pela tradução da Alice Klesk. Bom, qual é o trecho que logo de cara vai te impressionar, na minha perspectiva? Logo no capítulo 1, quando o Nick começa a dizer um pouquinho do estado de coisas que ele vivia, de uma certa indicação e conselho do seu pai, e como isso se tornou uma tábula de comportamento dele ante aquilo que cercava, ante as análises de mundo e análises de pessoas. Olha o que ele diz aqui. Durante meus anos mais vulneráveis de juventude, meu pai me deu um conselho que desde então mantenho na mente. Sempre que tiver vontade de criticar alguém, disse ele, lembre-se de que nem todo mundo teve as mesmas oportunidades que você teve. Então, a gente já começa logo de cara diante de um narrador que está no meio de todo o contexto onde esse Gatsby vai participar, vai estar atuando, e que ao mesmo tempo tenta ser de certa forma condescendente com aquilo que ele vê e deixando por último qualquer tipo de crítica mais ácida em relação às pessoas. E de fato, esse primeiro parágrafo ele aponta para uma trama que vai justamente mostrar uma Nova York no tempo, digamos assim, na era do ouro norte-americana, né? Os Estados Unidos eles só foram entrar na Primeira Guerra Mundial efetivamente no seu último ano. Inclusive o próprio Gatsby passa a ser um capitão à frente de um grupamento na França, na Batalha de Ardennes. Tudo isso aqui é falado de uma forma muito, eu diria, muito en passant. Eu acho que em alguns momentos esse livro me lembra muito mesmo, muito... Gente, me lembra demais essa obra aqui, ó, do Gaston Leroux, o Fantasma da Ópera. Mas não porque o tema seja o mesmo. É que assim como o Fantasma, no livro do Leroux, o Gatsby é aquela entidade, a eminência parda que vem sendo tratada não só pelo Nick, como por outros personagens do livro, sem que ele participe diretamente. Então, em dado momento, classificar o Gatsby se tornou um fenômeno quase que mítico. Ora, ele era alguém que participava do contrabando e do tráfico de bebidas, ora, ele foi um soldado norte-americano, herói em guerra, e de certa forma isso acaba sendo comprovado aqui, mas que tinha um mistério às suas costas, talvez um assassinato. Outra hora foi um cara que ganhou uma herança, outra um cara que deu um golpe no mercado. Ou seja, o Gatsby ele vem como um símbolo das análises, muitas delas preconceituosas, num campo onde o Fitzgerald tem uma leitura muito clara de que há uma certa manipulação e hipocrisia moralista da High Society norte-americana, mais contundentemente a High Society nova-iorquina. Por isso que você vai ter localidades como Long Island, West Egg, East Eggs, porque elas fazem parte de todo um contexto de um bairro, digamos assim, em ascensão em Nova York, onde esse Gatsby mora numa grande mansão diante de um grande lago. Do outro lado, dois outros personagens que eu já vou falar um pouquinho deles,
E o nosso amigo Nick Carey, que é um cara do Middle West, que vem lá do interior dos Estados Unidos, acaba ingressando numa grande universidade norte-americana. Agora eu não me lembro se é Yale ou se é em Oxford, não sei qual é a universidade, não sei se é a Universidade Inglesa de Oxford, não sei se é a Universidade de Yale, agora me fugiu aqui o quadro de formação do Nick, mas ele é formado para as finanças, ele é formado para o movimento que acabou sendo quase que um furacão da década de 20 norte-americana, que era justamente as questões voltadas às ações, às bolsas de valores. Isso quer dizer que esse período da Era do Ouro, quando os americanos, se aproveitando do contexto da Primeira Guerra Mundial, deixaram para entrar só no final dela, eles tiveram um tempo para fazer coisas que a Europa não podia fazer porque estava em guerra. Então eles conseguiram costurar uma rede industrial importante, conseguiram estruturar a sua capitania de finanças, todo o seu mercado financeiro, estabelecer produção, tanto na agropecuária como também nas condições de refortalecimento das suas principais cidades, potencializaram-se, e aí quando entraram na Primeira Guerra Mundial, já entraram quase que no seu final, e aí simplesmente puderam usufruir de muita grana no meio desse processo todo, e aí vem esse boom norte-americano que é chamado a Era do Ouro. O grande... essa época dourada norte-americana, a grande sacada que você sente no livro é que como ele está falando de 1922, ele está colocando todo esse ambiente 7 anos antes do crash da Bolsa de Valores em 1929 e depois do período consequente de Grande Depressão. O que acontecia nesse período todo? O número de empréstimos, de investimentos, de aplicação, de apostas de unificação de indústrias, de emprego, ele aumentou potencialmente, mas de certa forma os norte-americanos acabaram vivendo uma certa bolha de uma falsa alegria, uma falsa felicidade. Isso faz com que todo o processo que está ali sendo demonstrado, nós tenhamos na nossa frente uma high society nova-iorquina com muita frivolidade, com muito pouca, os debates são incríveis nesse sentido, os personagens se preocupando com coisas pífias, discussões muito voltadas ao egoísmo, contextos como um dos personagens, que é o Tom, contextos muito superficiais e por vezes preconceituosos, um alinhamento das diferenças sociais existentes nos Estados Unidos, o contexto todo que você acaba por perceber à sua frente, que é justamente a construção de uma certa Torre de Babel que vai explodir lá em 1930. Isso não quer dizer que o Fitzgerald tenha previsto isso, é simplesmente uma análise de um contexto, de uma obra sobre o realismo norte-americano, diria eu até caracterizaria ela de certa forma numa meia tragédia, onde o Fitzgerald faz uma leitura muito interessante. Nesse período, além do Fitzgerald, você tem Virginia Woolf, que é muito importante nesse contexto, Ernest Hemingway, é importantíssimo também. Alguns textos dele se equiparam aos textos do Fitzgerald, já não muito mais melancólico do que o Fitzgerald, muito mais metafísico do que o Fitzgerald, mas também muito crítico em vários momentos. Você vai ter mais à frente Salinger, né? E aí é bem mais à frente, mas que de certa forma vem ser influenciado pelas questões voltadas do Fitzgerald. Ou seja, você tem na sua mão toda uma condição literária que expõe as vísceras de um país que ao seu tempo se dizia em franca expansão. Lembrando que essa obra, ela retrata uma Nova York de 1922, mas ela vai ser escrita em 1925. Só para que você tenha noção, o Charles Bukowski nessa época tinha 5 anos. Então você tem um efervescimento crítico muito importante em todo este contexto. Bom, os personagens em si, você tem o Tom e a Daisy Buchanan, além
do Nick Carey e além do nosso querido Gatsby. O Tom e a Daisy vão fazer uma espécie de trio com o Gatsby. Vou falar um pouquinho sobre isso, vou ter muito cuidado para não dar nenhum spoiler para vocês. Do outro lado você tem um casal que é o Wilson e a Mitch. O Wilson era o mecânico do Tom Buchanan e a Mitch era aquela mulher sedutora do qual Tom Buchanan acaba se interessando por ela e tendo um certo relacionamento fora do casamento, né? Ele é casado com a Daisy, que teve uma experiência amorosa com Gatsby 5 anos antes. Todo esse contexto vai fazer com que você se veja diante de grandes festas, participação de artistas de Hollywood, ingressos. Toda hora o Fitzgerald levanta temas com relação às músicas de época, livros, inserções. Ele tipifica muitos exemplos metafísicos a partir de, por exemplo, personagens literários da filosofia grega, da mitologia grega. Ele cita muito, e vale a pena você nesse livro ter ele em mãos, porque ele cita muitas obras no campo cultural que pouca gente conhece, e ele demonstra então um conhecimento muito amplo. Então, quando você está diante desse livro, você não está apenas lendo a história de Nova York propriamente dita e a ambiguidade dos seus personagens, a futilidade dos seus personagens. Você também está sendo inserido a um número imenso de propostas literárias e propostas culturais que vale a pena você pesquisar. O Fitzgerald, ele fez sucesso em 1920, quando ele escreveu Este Lado do Paraíso. Nesse mesmo ano, ele vai se casar com Zelda. Se o Nick Carey, ele tem um espelho do Fitzgerald, a Zelda, às vezes, me parece construir o personagem deles. Eles casam com a Zelda em 1920, na década de 30, já na década de 30, elas começam a mostrar sinais de uma doença mental, e essa forma senil de vida vai trazer a ela uma progressão até a morte essa prematura, né? O Fitzgerald ainda continua, ele vai nascer em 1896, muito perto da virada do século, e morre também de forma prematura com um ataque cardíaco em 1940. Bom, se você tem o Tom, você tem a Daisy, você tem o Nick, e aí o Nick é a representatividade muito clara do Fitzgerald. Ele é um cara bem equilibrado. E a frase que eu disse agora, né, sempre que tiver vontade de criticar alguém, disse ele: lembre-se de que nem todo mundo teve as oportunidades que você teve, quer mostrar que os exageros da sociedade onde o Nick acabou se introduzindo, o Nick que vem do interior dos Estados Unidos e logo de cara tem que enfrentar todo o mercado financeiro de Nova York e toda a high society norte-americana, esses contextos todos fizeram com que o Nick rompesse esse padrão de indicação do seu pai, esse conselho do seu pai, e fazer uma análise bastante ácida com os temas abordados. Eu tenho algumas frases que mostram primeiro a maestria do Fitzgerald em escrever e ao mesmo tempo os vazios consignados nos seus, diria, personagens, né? Em algum momento ele coloca aqui, na hora que tem uma confusão entre o Tom, o Gatsby e a própria Daisy, ele nos traz 2 parágrafos que para mim são espetaculares, que mostram justamente como ele sabe jogar as condições internas do romance e os sentimentos, as personalidades de cada um dos seus personagens aqui descritos, né? Eu me controlar, repetiu Tom incrédulo. Imagino que o moderno seja ficar tranquilo e deixar que o senhor ninguém, de lugar algum, faça amor com sua esposa. Bem, essa é a ideia, não contem comigo se essa é a ideia. Hoje em dia as pessoas começam pelo desprezo à vida familiar, às instituições, e logo jogam tudo para o alto, defendendo inclusive o casamento entre brancos e negros.
E aí, lá à frente, o Nick, que nas suas análises ele é bastante ácido, bastante crítico, ele diz o seguinte: por mais zangado que eu estivesse, Nick falando com relação àquela confusão toda que estava acontecendo, assim como todos os presentes, ficava tentado a cair na gargalhada toda vez que Tom abria a boca, de tão completa a transição de sua postura de libertino para puritano. De certa forma, ainda que a princípio você perceba um Nick antagônico ao Gatsby, as questões internas dessa sociedade são tão podres, são tão vazias, são tão gélidas, são tão superficiais. Eu vou depois ler mais dois temas aqui, dois textos que vão dar significado a isso que eu estou colocando para vocês, que o Nick começa a ver no Gatsby, nessa entidade, porque o Gatsby se torna verdadeiramente uma entidade, até porque um terço do livro fala-se do Gatsby sem a participação do Gatsby, por isso essa situação muito próxima ao Gaston Leroux no Fantasma da Ópera. O Nick acaba entendendo que o Gatsby é a melhor pessoa delas todas, é o cara mais autêntico, é o cara que é mais sincero, é o cara que se abre de forma mais completa, é o cara que finge menos, e o Gatsby se torna realmente um cara super rico, tem uma senhora mansão, de um lado, é West Egg, do outro lado estava a casa do Tom e da Daisy, e este amor platônico que o Gatsby possuía pela Daisy, visto que lá no passado, e aí vai toda uma explicação que eu não vou me prender muito, dessa relação dele com a Daisy antes da guerra, e que depois da segunda, do final da Primeira Guerra, a Daisy não espera ele voltar e acaba casando com este tal de Tom. Um outro texto que mostra como, inclusive, a própria Daisy era muito vazia e muito imatura, fica aqui constando nesse parágrafo, olha só. Eles não estavam felizes. É um momento onde o Gatsby está na sua casa, e da sua casa, do outro lado do lago, ele consegue observar tanto Tom quanto a Daisy discutindo um assunto que havia acontecido há pouco tempo, e eu não vou dizer o conteúdo desse assunto, senão eu acabo com a tua leitura, se você nunca leu o Gatsby. E aí ele começa a fazer um pensamento, a transmitir um pensamento. Eles não estavam felizes. Ninguém tocara no frango que estava frio, nem na cerveja, mas também não estavam infelizes. Ou seja, essa ideia de secura, de pouca percepção das sensações, dos sentimentos, de tudo formatadamente automático, as festas vazias, as melindrosas, né? Esse processo todo do jazz que nasce com muita força, o whisky, o martini, todo esse contexto que está inserido o ambiente do Gatsby, ele é um contexto muito cheio de movimento, mas muito vazio de significado. E isso, para mim, é uma crítica espetacular que o Fitzgerald está fazendo a todo este enredo, a todo esse processo, que é uma indicação da sociedade norte-americana que explodiu em riqueza. Isso não quer dizer que eles não tivessem diferenças sociais ainda gravíssimas, e isso também não quer dizer que toda essa bolha de felicidade um dia não explodiria, como acabou de explodir no período do crash da Bolsa de Valores e depois com o período da Grande Depressão norte-americana. Uma outra passagem que eu acho implícita a ideia também de vazio, se conta lá acho que no capítulo 8 ou 9, mas não sentira desprezo por si mesmo, e nada acontecera conforme imaginado. Ele provavelmente tivera a intenção de pegar o que pudesse partir, mas agora se via lançado a uma busca do Graal. Aí sim, sabia que Daisy era extraordinária, né? Mas não imaginava o quanto uma garota educada era extraordinária, ou poderia ser extraordinária. Essa Daisy tem um certo momento que ela fala assim: o que vamos fazer mais tarde? O que vamos fazer da nossa vida? Ou seja, a Daisy é um personagem, para mim, símbolo
da total desconhecimento da vida, da artificialidade das relações, da imaturidade das relações, dos contextos óbvios. Quando existe uma discussão entre o Gatsby e o Tom, a Daisy não sabe o que é amar, ou se amou, ou se apaixonou, ou se deixou de amar, ou se não deixou de amar, o que mostra que a sensibilidade em relação a sentimentos nobres por parte desse pessoal tinha a altura de um dedo. Eles não concebiam efetivamente. E nesse ponto, o Nick, que era primo da Daisy, ele se aproxima do Gatsby, porque de alguma forma ele encontra no Gatsby uma certa verdade dos seus cultivos emocionais, tá certo? Uma outra coisa que para mim é muito importante estar descrevendo a você, nós tivemos 3 filmes no cinema, na telona, né? Um acontece em 1948 para 49 com Alan Ladd à frente, e o outro em 74 com Robert Redford e a Mia Farrow. Nesse sentido, existem grandes elogios a Mia Farrow e existem grandes críticas a Mia Farrow, mas ali no final, em 2013, você vai ter Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire e a Carey Mulligan, que vão fazer o trio Gatsby, Nick e a Daisy. Os 3 filmes são interessantes a serem vistos. Eu, pessoalmente, não gostei do filme de 1974. Cada um tem a sua proposição. Para mim, o melhor deles todos é o de 1949. O de 2013 já é um filme bem no sentido do cinema pós-modernidade, mas que não deixa de ser palatável. Você pode ver com toda tranquilidade, você não vai ficar muito triste, não. Este livro deve ser lido, e ele me passa uma autenticidade para os dias de hoje, onde nós vivemos bolhas das criptomoedas, bolhas das aplicações, bolha dos enriquecimentos por pouco trabalho, exemplos dessa luta das lacrações que existem nos dias de hoje, quando se quer mostrar um conteúdo que não se tem, quando se diz preocupado com algo, mas se usa esse algo com interesses pérvidos mais à frente. O Fitzgerald, ele nos herda em alguns momentos, ele nos herda um sentimento muito parecido com a da Virginia Woolf, tá? Então, o realismo dele, que diria eu um realismo tardio, se você pensar que Machado de Assis foi um autor realista, ele se dá por justamente ao perceber a construção efetiva da sociedade norte-americana, que até então ainda era considerado de certa forma um país de terceiro mundo, e começa já, a partir da Primeira Guerra Mundial, tomar uma projeção maior, com mais efetividade, e aí, depois ao seu tempo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, desbancar a Inglaterra como a nação mais poderosa do mundo. E aí você sabe a história dos americanos toda qual foi, né? Não deixem de ler esse livro. É um livro de 171 páginas. Ele tem uma visão muito interna a essas questões. Olhem para o Gatsby, a ambiguidade que as pessoas dão ao Gatsby, mas eu acho a integridade que o Gatsby tem em percorrer um caminho, e que lá na frente, obviamente, eu não vou dizer para vocês qual é o resultado. Só posso dizer uma coisa: o Tom e a Daisy, na minha perspectiva, se merecem. São pessoas que viveram para serem infelizes para sempre. Lembrando também o casal, tanto o Wilson quanto a Debbie, que são a Mitty, que vale a pena para mostrar as diferenças sociais, mas como você, tendo poder em suas mãos, pode fazer das pessoas verdadeiros e meros objetos. Tem um parágrafo no livro que acho muito interessante, quando ele diz o seguinte: os ricos fazem festas, os pobres fazem filhos, da boca do Tom Buckley, que nada mais é que a personalidade que a sociedade americana está sendo tratada por parte do nosso querido Scott Fitzgerald. Vale a pena.
Participem dessa leitura, um livro de 171 páginas, e vocês podem inclusive transformar isso em debates dentro das turmas escolares, dentro de debates em grupos. Para mim, uma das obras mais importantes do século XX e uma das obras mais perfeitas em análise literária crítica que foram propostas pelo Fitzgerald. Ele profetizou a Grande Depressão? Talvez não, mas ele com certeza assinalou que nem tudo são flores e que as coisas são passageiras e que as pessoas precisam definitivamente ter integridade de vida, verdade de passo, integridade e de posicionamento, e mais do que tudo, elas devem se conhecer para que depois elas possam se fazer conhecer ao mundo. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Um abraço, até a próxima.